Um dos arrependimentos que eu tive foi justamente no meu começo de carreira não ter tido acesso a bons empreendedores e bons mentores que pudessem ter evitado que eu escorregasse em algumas cascas de banana. E foi justamente pensando nesse conceito que nós estamos lançando o nosso Zero ao Topo Experience, um evento de mentoria onde eu, junto com outros empreendedores super experientes, estaremos ajudando pequenos e médios empreendedores a cada vez mais escalarem seus negócios. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mais ou menos 80% dos brasileiros pensam em empreender. Justamente esse nosso esforço aqui é para fortalecer essa parte importante do nosso país, que nós acreditamos que quanto mais empreendedores competentes nós tivermos no Brasil, mais emprego, mais renda, mais inovação nós teremos em nosso Brasil. Então todos estão convidados, espero que vocês aproveitem e nos vemos lá. Olá a todos, gostaria de deixar boas-vindas ao Outliers InfoMoney. Eu sou a Clara Sodré, analista de fundos na XP, e estamos gravando diretamente do maior festival de investimentos do mundo. Mais uma edição e nessa gravada no último dia, né, Fabiano Sintra? Olá a todos, estamos novamente aqui na Expert 2025, o maior festival de investimentos do mundo, para dar continuidade nessa série especial, explorando com os melhores nomes da indústria, diferentes classes de ativos, diretamente aqui desse encontro da indústria de fundos. E hoje a gente vai ter a chance de explorar um tema muito especial, que tem sido muito discutido aqui ao longo da feira, não é, Clara? Exatamente. Essa rodada que a gente está fazendo do Outliers gravado na Expert está passando por diferentes classes de ativos e busca explorar um pouco das perspectivas, do como os gestores estão enxergando. E nessa edição vamos falar sobre uma classe que ela tem a sua relevância pela flexibilidade na carteira e que também traz aos investidores uma descorrelação em relação ao cenário macroeconômico, justamente por poder mudar de posições. Vamos falar sobre multimercados. E a gente vai ter a oportunidade de receber mais uma vez aqui na bancada do Outliers uma gestora renomada, uma gestora admirada no Brasil, com um profissional também com mais de 2 décadas de experiência por trás do sucesso de uma das estratégias mais retumbantes aqui do mercado brasileiro. Então hoje, sem dúvida, vai ser uma edição para ter muitos insights. E na bancada do Outliers de hoje, temos a honra de receber novamente aqui conosco Luiz Parreiras. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Obrigado, Clara. Obrigado, Fabiano. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez nesse evento incrível, a Expert, né, que enfim, junta tanta gente do mercado, né, os clientes, os assessores, os investidores de uma maneira incrível. E é uma honra estar aqui de novo com vocês e vamos bater esse papo que vai ser super interessante. E para quem acompanha também o podcast Outliers sabe que o Parreiras esteve conosco recentemente, mas vamos fazer uma rápida leitura aqui da ficha do nosso convidado. Formado em Engenharia de Produção, possui mestrado em Matemática Aplicada, ambos pela USP. Iniciou sua carreira em 2002 na Hedging Grifo e desenvolveu sua experiência dentro da gestão do Fundo Verde, uma gestora referência em multimercado e figurinha cabrimbada aqui no Outliers InfoMoney. Muito obrigada novamente pela sua presença. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, Parreiras, existe um desafio muito grande de fazer um episódio como esse gravado, já que tudo pode mudar o tempo todo. Mas falando do primeiro semestre, esse foi marcado por 3 forças principais: tarifaço americano, discussões sobre o fim do ciclo de aperto monetário e reprecificação global de como os investidores estão enxergando a tecnologia. Bolsa em alta, dólar em queda e o mundo aparentemente aceitando essa nova realidade de crescimento global mais lento, uma inflação persistente, sem falar nos desafios locais que chamaram bastante atenção, em especial com a pauta política entrando no radar dos investidores. A grande questão é: os preços atuais do mercado embutem toda essa complexidade macroeconômica ou estamos assistindo um novo descolamento entre fundamentos e percepção de risco? Quanto tempo a gente tem para responder essa pergunta? Que dá umas 3 horas de papo só ela, mas acho que a gente está vivendo num mundo ultra complexo, com muitas forças diferentes puxando para um lado e para o outro, né? Como você colocou bem, tarifa, os conflitos geopolíticos, os impactos da inteligência artificial,
em todos os diferentes campos. Eu acho que essas forças são muito relevantes. Quando eu olho para trás e vejo o que a gente pensava no fim do ano passado, começo desse ano, e onde a gente está hoje, eu acho que uma variável mudou muito, que é a questão do dólar, né? Quando a gente saiu da eleição americana, onde o Trump ganhou, e veio se preparando para a posse dele como presidente, uma das grandes expectativas que a gente tinha, e era o consenso do mercado, é que a questão das tarifas, seja na China, seja na Europa, no México, onde quer que fosse, iam fazer com que as moedas se desvalorizassem perante o dólar. E isso foi virado de cabeça para baixo de uma maneira incrível. E por quê? Acho que o mercado e os investidores globais, de uma maneira geral, perceberam que esse caos geopolítico, de uma certa maneira, gerado pelo Trump, pelo estilo dele de fazer política, de implementar as políticas públicas, né, seja tarifas, seja imposto, seja outras frentes, fez com que os investidores de fora dos Estados Unidos começassem a questionar a sua exposição aos Estados Unidos, né? E isso se refletiu de uma maneira muito relevante nessa questão do dólar como reserva de valor. Eu acho que quando eu olho os últimos 7 meses, é onde o consenso estava mais errado, né? Eu acho que o consenso não estava errado, e isso a gente vê um pouco na força das bolsas, especialmente americana, mas sobre a importância da inteligência artificial, né? Óbvio, esse processo é volátil, teve alguns sustos no meio do caminho e tal, e acho que vai continuar tendo, mas acho que essa, como tendência estrutural, algo que a gente vive, né, talvez desde 2022, ali, quando foi lançado o ChatGPT, essa força estrutural acho que vai continuar com a gente e não surpreende tanto. Acho que tem uma discussão sobre velocidade, sobre retornos e outras coisas desse tipo. Mas o dólar, com certeza, eu diria assim, olhando para trás e tentando também projetar um pouco o futuro, é a grande mudança onde a gente estava há 7 meses atrás e onde a gente está hoje e o que a gente olha para frente. O mundo parece estar pegando fogo, né, Parreiras? A quantidade de questões geopolíticas que a gente tem acompanhado, o conflito no Oriente Médio, a guerra que vem se estendendo entre Rússia e Ucrânia, agora as sanções ao Irã, as relações com a China, um ambiente realmente, como você mencionou, muito complexo. Como que você avalia esse monitoramento da postura dos Estados Unidos perante a todas essas questões? Como que isso pode influenciar de alguma forma essa reconfiguração do comércio internacional e eventualmente até a discussão, aceleração ou de forma mais lenta, os acordos comerciais que os Estados Unidos têm se engajado? A parte mais interessante, mas ao mesmo difícil de acompanhar, de projetar, é o jeito Trump de fazer política, né? Essa coisa meio caótica, meio inesperada, senta e faz um acordo, depois o acordo não vale, depois vale o que escreveu no Twitter, e assim, quebrando toda, de uma maneira quase irrestrita, vários protocolos e vários modelos que vigoravam, diria, desde o pós-guerra, né? E essa variável eu acho a variável mais importante. Assim, para mim foi muito paradigmático nesse ano, e o momento que a gente percebeu de modo muito significativo que essa história do dólar como reserva de valor ia mudar, foi ali no fim de fevereiro, quando o Trump teve aquela reunião com o Zelensky na Casa Branca, e de uma certa maneira ali humilhou publicamente, né, o Zelensky na frente do mundo. Naquele momento, né, a gente percebeu, e olhando ali os próximos dias, que a Europa, né, que é o grande aliado dos Estados Unidos geopoliticamente desde o pós-guerra, né, tinha de uma certa maneira ficado sozinha no baile, né? Tem uma guerra na sua porta ali, a Rússia tentando dominar a Ucrânia, ameaçando, obviamente, entrar, né, no resto do leste europeu e Europa, né, trazendo ecos de 80, 90 anos atrás.
E, de repente, os Estados Unidos, que sempre foi um aliado militar, que estendeu, né, aquilo que a gente chama do guarda-chuva de segurança sobre a Europa desde o fim da Segunda Guerra, lá em 1945, de uma certa maneira, os Estados Unidos recolheu as armas, né, naquele momento ali, o Trump falou, Zelensky, se vira aí, meu, né? E então, naquele momento, né, os europeus, de uma certa maneira, perceberam, caramba, a gente tá aqui sozinho, né? A gente precisa se virar. E dali advém um monte de outras coisas, né? A mudança da postura fiscal da Alemanha, e a percepção, e aí eu acho que isso se espalhou no resto do mundo de uma certa maneira, que o investidor europeu, mas também vale para o investidor asiático e vale para o investidor do Oriente Médio, etc. Pô, todo o meu dinheiro está investido lá nos Estados Unidos, né? Ou está em dólar, ou está em títulos do Tesouro Americano, ou está em ações de empresas americanas. Que de fato, pô, tem dado retornos excelentes, etc. Mas se aquele cara não me protege mais, por que todo o meu dinheiro vai estar lá? E aí eu acho que nesse momento que, de uma certa maneira, cai a ficha global, né? De que a diversificação das fontes de reserva para fora do dólar e dos Estados Unidos de uma maneira mais ampla tinha que ser um processo mais longo, né? E aí isso continua com o Liberation Day em 2 de abril e várias outras coisas que se seguiram, né? Mas eu vejo a geopolítica muito sob esse prisma, assim, o caos de uma, entre aspas, né, que o jeito Trump de fazer as coisas traz, ele leva a um questionamento da exposição que o mundo inteiro construiu ao dólar nos últimos 10, 15 anos, né? E aí por isso que a gente vê, né, e desde então a gente lá na Verde tem mantido portfólios vendidos em dólar estruturalmente, mas mantendo uma diversificação, né? A gente vê o ouro como ganhador, a gente vê cripto como ganhador, a gente vê o próprio euro como ganhador, então a gente deixa de ter posições vendidas na moeda da China e por aí vai, entendeu? Então acho que muda um pouco o cardápio do investidor que nos últimos anos ficou muito focado em eu vou ter dólar e eu vou ter S&P, né? O Mag 7, né? Como ficou famoso. E agora, putz, eu preciso abrir meu cardápio e ir para todos os outros lugares do mundo buscar retorno, buscar diversificação. E os últimos anos foram anos cheios de incertezas, principalmente depois da pandemia. Então era natural que o investidor no mundo todo buscasse ativo percebido pelo menos como livre de risco, ativo seguro. E o Tesouro Americano sempre foi o principal ativo para dar essa segurança para os investidores. O que me intriga é que existe essa vontade de fazer o movimento para fora do dólar. Mas fica o ponto de interrogação. Qual seria o ativo que substituiria o dólar como um ativo seguro? Existe algo óbvio? Quem são os principais cavalos concorrendo por essa posição privilegiada? Você acha que vai continuar sendo ouro? Talvez a cripto agora, se você puder comentar um pouco a percepção da Verde sobre cripto. Ou algum outro título soberano de algum outro lugar do mundo. Para onde o capital deveria migrar para manter a segurança? Acho que quando a gente olha a história, o capital ele procura sempre duas coisas, né? Se a gente pensar nos ciclos, nos grandes ciclos, ele procura retorno e ele procura segurança. O retorno ele vem de duas maneiras. Ele vem de taxas de juros, né, diferenciais de juros, e ele vem de crescimento. E a segurança, ela vem de duas maneiras também. A segurança, digamos, legal, de respeito aos contratos, de sistemas legais bem conhecidos, como que você resolve conflito, etc. E ela vem da segurança física, militar, de fato, né? Então vamos olhar essas 4 variáveis para responder essa pergunta. Nos últimos 10 anos, era meio óbvio, né, que o melhor lugar do mundo em termos de crescimento era os Estados Unidos, né, ainda mais depois que a tecnologia ganhou uma preponderância muito grande nos investimentos, aí acelerando nos últimos 5 anos, mas com certeza nos últimos 10 isso já era verdade. E depois de 22,
até 22, a discussão sobre taxa de juros era uma discussão meio complexa, porque todo mundo tinha taxa de juros zero, né? Os países emergentes tinham taxa de juros alta, etc., mas todos os desenvolvidos tinham taxa de juros zero. Na hora que você teve os ciclos de alta, os Estados Unidos passou a ser o país desenvolvido com maior taxa de juros. Então, ele não só tinha mais crescimento, como ele tinha mais juros. Então, da parte de retorno, era quase, assim, no-brainer, né? Como a gente costuma falar. Vamos olhar o lado da segurança. Historicamente, né, o sistema legal americano sempre foi muito bom em adjudicar conflito, né? Common law, já bem conhecido, né, você consegue resolver problema mais fácil, etc. E em termos de segurança militar, né, desde a Segunda Guerra, não se questiona a liderança militar dos Estados Unidos. O interessante é que quando eu olho esses dois pilares, né, divididos ali em quatro subdivisões, digamos, o Trump está questionando os quatro, né? O primeiro, o crescimento. Esse talvez seja ainda o que está mais robusto, porque os Estados Unidos lidera a questão de inteligência artificial, ainda tem as melhores empresas e por aí vai. Óbvio, tem toda a discussão que veio ali depois do DeepSeek, né, no fim de janeiro, se a China pode ser uma liderança em inteligência artificial, etc. Mas acho que essa ainda você consegue dar que os Estados Unidos lidera. Mas vamos olhar as outras três. Taxa de juro. Todos os países vêm cortando, mas o Trump está lá fazendo uma baita força para tirar o Powell do Fed e forçar o Fed a cortar, como ele tem falado, 300 pontos base na taxa de juro. Então esse aqui ele quer tirar da frente, né? E acho que é um baita risco. Segurança dos contratos. O sistema, de uma perspectiva jurídica, eu diria que o sistema legal americano ainda é o mais robusto do mundo. Mas o jeito que o Trump está rasgando, a olhos vistos, todos os acordos e protocolos que vigoraram durante 50, 60, 70, 80 anos no mundo, me diz que a confiabilidade nos Estados Unidos como um parceiro geopolítico está no ponto mais baixo em muito tempo, né? Então esse ponto da segurança contratual, legal, etc., dos Estados Unidos, acho que está sendo super questionado agora. E a segurança militar, a gente volta para o ponto que eu acabei de fazer. A hora que os Estados Unidos retira o guarda-chuva militar dele do resto do mundo, né, e fala para o Japão, para a Coreia, para a Alemanha, para a própria Ucrânia, ó, você precisa me dar alguma coisa, você precisa me pagar alguma coisa aqui, senão eu não vou te ajudar se um cara malzinho for atrás de você. Você questiona muito os pilares da segurança. E aí a pergunta, né, que a pergunta que vale alguns trilhões de dólares ou de euros ou de qualquer referência que a gente queira usar é aonde você tem essas quatro variáveis, né? E acho que quando a gente olha o lado da segurança, é muito óbvio para mim que o ouro e de alguma medida a cripto, né, especialmente Bitcoin, são ganhadores, né? Eu acho que o ouro, porque tem milhares de anos de história, né, como reserva de valor. E Bitcoin, eu acho que já atravessou a arrebentação, né, para se mostrar como uma reserva de valor. Óbvio, uma versão mais volátil e mais, de uma certa maneira, arriscada, mas hoje já percebida como não tem issues de segurança tão prevalentes. Outras criptos, Ethereum, Solana, por aí vai, acho que ainda não está resolvida essa questão e acho que aí é uma discussão menos de reserva de valor e mais de tecnologia. Então, do lado da segurança, a gente acha que essas são as duas ganhadoras, né? E como o Luiz Stuberger falou aqui na própria Expert, né, no painel que ele fez, todo o portfólio deveria ter um pouquinho das duas, né? Indo para o lado dos juros e do crescimento, eu acho que essa é a grande dúvida dos investidores, né? Onde eu acho juros e onde eu acho crescimento. E aí eu acho que a diversificação talvez seja a melhor resposta, mas o próprio Brasil, de alguma maneira, se não fizer muita bobagem, acho que sai bem dado o nosso diferencial de juros para o mundo, etc. É até um ponto interessante ainda na economia americana, né? A gente olha para a economia americana como um todo, ela segue resiliente, só que sustentada por um déficit de 6 a 7% do PIB e uma dívida bruta que passa dos seus 100% aqui em relação ao PIB e o consumo bastante alavancado. Eles também têm um pacote fiscal que pode piorar em até 3 trilhões em 10 anos a situação fiscal americana.
Ainda assim, quando a gente olha, né, para a performance como um todo da Bolsa Americana, está sendo muito mais sustentada pelo micro do que pelo macro. Como é que vocês olham essa relação micro versus macro, o quanto o macro global e toda essa realocação de fluxo saindo dos Estados Unidos pode impactar na dinâmica micro e até mesmo o impacto das tarifas de fato nas empresas, né, que é o grande questionamento. Se não está ainda ali no balanço das empresas e você não olha também refletindo na inflação, onde é que estão os efeitos de todas essas atitudes do Trump? Eu acho, assim, a Bolsa Americana é um fenômeno muito interessante. Essa semana a gente teve uma discussão lá dentro da Verde e eu falei pro time, né, e o que eu vou dividir agora com vocês. Eu acho que o S&P é um trade de inteligência artificial hoje, tá? Ele não é um trade macro. O macro, se for muito ruim, eu acho que vai atrapalhar e vai deslocar um pouco, mas ele é essencialmente um trade de inteligência artificial, né? Quando a gente pega o grande setor de tecnologia dentro da Bolsa, que está quebrado em algumas coisas, etc., a gente está chegando a quase 45% do S&P hoje é tecnologia pensada de uma maneira ampla. Se a gente incluir alguns setores industriais que estão... e os setores de utilities também, que também estão sendo empurrados por todo esse ciclo de investimento em inteligência artificial, mais da metade do S&P é AI hoje. Então, não é um trade macro, é um trade fundamentalmente micro, né? Agora, tem empresas, microsetores, etc., onde o macro é muito relevante, então toda a parte de consumo, as partes mais cíclicas da Bolsa, quando a gente quebra e mergulha um pouco mais profundo, aí, obviamente, essa questão vai ter crescimento, não vai ter crescimento, alavancagem, o fiscal, etc., são super relevantes. E tem que ser olhados com o próprio setor financeiro, os bancos, etc. Tudo isso a gente está olhando com cuidado. Aí indo para a segunda parte da sua pergunta, né, onde a gente já está vendo a tarifa, tem alguns lugares que já dá para ver, mas são lugares micro, né? Então algumas empresas a gente já está vendo um pouco de impacto de tarifa na lucratividade delas, né? E na inflação, curiosamente, a gente já começa a ver, tem um certo delay, né? Então demora um pouco, porque demora tempo para importar as coisas, as empresas são inteligentes, se anteciparam, né? Então tem um pouco, mas a gente já está vendo isso, uma posição que, né, a Verde tem carregado desde o ano passado e continua a carregar, embora um pouco menor hoje, é a compra da inflação implícita americana. Então muito em cima dessa tese, de que a inflação vai continuar e a gente acha que se a economia continuar robusta, a gente vai continuar vendo um espalhamento assim, meio lento e gradual dessa inflação por conta das tarifas ao longo aí pelo menos dos próximos 6 meses ainda. Parreiras, mudando um pouco o foco para o Brasil. Embora ainda distantes, a eleição de 2026 já parece entrar no radar e nas conversas aqui de corredores entre os participantes do mercado. Acho que nos últimos dias a gente tem visto também preocupações no mercado sobre novas tentativas de expansão fiscal pelo governo, no momento de baixa popularidade. Isso também tem gerado bastante discussão. Você acredita que as eleições do ano que vem, de alguma forma, já começam a ser antecipadas? São discussões ainda muito embrionárias, mas elas já começam a fazer preço esse ano? Ou é um tema que de fato vai começar a impactar mercado, preço de ativo só no ano que vem? Se você fizesse essa pergunta para mim 6 meses atrás, a minha resposta ia ser: só vai fazer preço a partir do quarto tri desse ano, primeiro tri do ano que vem. E a verdade é que essa resposta provavelmente estava errada, né? Esse processo foi antecipado, né, por duas forças. A queda de popularidade do governo atual, né, de uma certa maneira, que antecipou a discussão de estímulo fiscal, né, com a história do corte do imposto de renda, né, o limite lá de R$5.000 e depois outras medidas de populismo fiscal que a gente está vendo e deve ver mais, né? E também por conta da perspectiva de você ter uma mudança política. Então eu acho que essa discussão, na verdade, ela já começou, ela já fez um pouco de preço, tá?
dos grandes ativos brasileiros, a gente acha que ela impactou um pouco mais a bolsa do que propriamente os ativos mais macro, né, juros e câmbio, mas eu acho que ela já começou e eu acho que ela vai continuar. Obviamente, ela vai virar o fator dominante, eu acredito, mais ou menos no mesmo timing que eu acreditava antes, algo como o quarto tri desse ano, o primeiro tri do ano que vem. Aí eu acho que ela vai dominar absolutamente toda e qualquer discussão e precificação de ativo brasileiro. Hoje ela ainda está no caldeirão de variáveis, né? Então ela é uma entre várias, a geopolítica, as tarifas, a taxa de juros global, a inflação, o que está acontecendo na China e por aí vai. Né? Ela é mais uma, mas eu acho que ela já fez algum preço e vai continuar. E eu acho que vai ser uma longa jornada, né? A gente tem aí 15 meses até a eleição do ano que vem. Eu acho que vai ter muitas idas e vindas, vai ter volatilidade nesse processo. E a gente, assim, o nosso dever como alocador de capital, eu acho que é fazer duas coisas. E isso é um pouco o que tem guiado a gente nesse processo desde que a gente começou a pensar nele vários meses atrás. A gente já viu no Brasil que as coisas mudam muito, muito rápido, né? Então a gente já teve avião caindo, a gente já teve facada, a gente já teve... Agora a gente tem um conflito geopolítico, né, da maior potência do mundo, brigando com o nosso judiciário. Então, a gente tem que estar preparado para o inesperado, né? E isso requer flexibilidade no portfólio, requer uma cabeça de convicções, mas capaz de mudar rápido, porque as variáveis mudam, né? E a segunda coisa é uma construção de portfólio que a gente está com CDI a 15% ao ano, né? Então a gente tem que respeitar isso, né? O custo de capital no Brasil hoje está absurdamente alto. Então, se expor a ativos que estão pagando CDI todo dia, né, tem que ser feito com muita disciplina e cuidado, porque de repente você pode estar certo daqui 15 meses, só que você não ganhou nada porque você mais ou menos empatou com o CDI e a volatilidade acabou te matando no meio do caminho. Então essa acho que são as dois pontos chaves que a gente tem pensado muito lá no nosso dia a dia quando fala desse tema. Acho que um grande exemplo sobre essa instabilidade foi a novela do IOF que a gente viu recentemente. Teve uma proposta inicial, ela foi derrubada e no final, com a deliberação do STF, permaneceu. Apesar do aumento da arrecadação, a gente não viu uma contrapartida com a proposta de corte de gastos. Existe também um pacote fiscal expansionista com liberação de recursos de FGTS e muitas outras iniciativas que o governo vem trazendo. Todas elas com grande potencial inflacionário também. Nesse cenário que a gente tem acompanhado, mais o ano pré-eleitoral, qual que é a visão da Verde em termos de trajetória de juros e inflação no Brasil atualizada? É curioso, né, que apesar do gasto fiscal incremental, etc., como você bem falou, a gente vê uma trajetória de inflação cadente aí nos próximos 12 meses. Tem duas variáveis que vão ajudar muito. O nível da taxa de juros, né, em algum momento, e a gente acha que isso está começando a acontecer agora, ele impacta a atividade econômica e traz alguma desaceleração, por mais que o governo lute contra, né, mas traz. E segundo, o câmbio mais controlado e mais numa trajetória mais construtiva ajuda demais. Tem uma terceira variável que a gente tem estudado nas últimas semanas, que é, curiosamente, essa tarifa de 50% que o Trump, né, tá ameaçando colocar no Brasil em 1º de agosto, ela internamente ela tende a ser desinflacionária, né? Vai sobrar mais suco de laranja, vai sobrar açúcar, vai sobrar carne, né, pelo boi, etc. Então tem várias, especialmente nessa ponta dos alimentos, etc., é deflacionista, por mais maluco que isso possa parecer, né? Então a gente vem olhando isso com bastante cuidado, que acho que pode trazer a inflação mais para baixo. Pensando em 26, né, especialmente se a gente tiver muito benefício nesse ano de uma força um pouco mais deflacionista nos alimentos, aí eu acho que o impacto do corte de imposto de renda
né, do limite lá para da isenção até R$5.000. Esse eu acho que tende a ser um pouco mais inflacionista e vai tornar a vida do Banco Central mais complicada em 26. A gente hoje trabalha com uma expectativa que o Banco Central vai cortar o juro em algum momento do primeiro tri do ano que vem, né? Temporalmente eu diria algo como março 26. Se a inflação ajudar muito, eu acho que ele começa um pouco antes, né, com esses fatores das tarifas e do câmbio que eu comentei. Mas o tamanho do ciclo e a velocidade que ele vai conseguir imprimir, eu acho que vai ficar um pouco mais complexa justamente pelos gastos fiscais que o governo deve fazer para tentar se reeleger ali em 26. Tema super quente, né? E bastante dinâmico esse das tarifas em relação ao Brasil. Mas acho que vale até abordar um pouco aqui a visão de vocês para commodities. Está passando por um período em que tem uma certa volatilidade, em especial as commodities ligadas à energia, e toda essa dinâmica macroeconômica e toda essa realocação de capital também acaba influenciando em partes nesse movimento. Como é que vocês estão enxergando hoje o cenário para commodities e até se vocês têm algum segmento de preferência de alocação em um momento como o atual? Hoje a gente não tem posição significativa em commodities, com exceção do ouro, né? E aí eu coloco o ouro como uma moeda e não uma commodity. Nas outras a gente agora está sem posição relevante. A gente tem um viés negativo para o preço do petróleo, tá? Mas tem sido a gente está sem posição porque tem sido um trade muito, muito difícil. Mas a gente acha que quando a gente olha os balanços de oferta e demanda, quando a gente olha uma economia global talvez desacelerando um pouco na margem, a gente e o próprio Trump tem batido muito nessa tecla que gostaria de um petróleo mais baixo. A gente acha que isso de alguma maneira vai se refletir nos preços, não de uma maneira significativa, mas com o petróleo realizando um pouco mais para baixo. A gente tem visto uma alta recente das commodities metálicas, né, cobre, minério de ferro, etc., que a gente questiona e tem alguma dúvida, especialmente no minério. E as commodities agrícolas, aí acho que cada uma tem uma dinâmica própria, né? O meu xará, que cuida do livro de commodities lá na Verde, também mais um Luiz, né? O Luiz Horta, ele tem tido uma cabeça pouco construtiva para algumas das commodities agrícolas, mas as dinâmicas micro têm sido super complicadas ali e tem impedido a gente de colocar posições maiores. Então, agora, como macro força, assim, é sempre importante lembrar, dólar mais fraco normalmente é commodities mais forte. Então, tem que respeitar um pouco essa tendência, essa força, apesar das dinâmicas micro em geral nos colocarem um pouco mais negativos com a maioria das commodities. E aí, dando aqui o super disclaimer, 26 de julho, último dia de Expert, como é que vocês estão se posicionando no cenário atual e como é que vocês olham hoje, quais são os principais vetores que estão guiando a alocação da carteira de vocês hoje? Então hoje a gente, assim, acho que onde tá nossas grandes alocações estão mais em moedas e juros, né? Então a gente está um pouco comprado no real, né? A gente acredita que o carrego positivo ajuda muito nessa tendência e é um ativo que a gente gosta para esperar, né, até o ciclo eleitoral de uma maneira mais positiva. O real, todos os modelos que a gente olha, está razoavelmente barato agora. A gente está comprado no euro, a gente está comprado em ouro e Bitcoin, né, dentro desse conceito do dólar mais fraco que a gente comentou bastante aqui. Na parte de juros, a gente está comprado na inflação americana, né? A gente carrega essa posição já quase um ano. A gente está um pouco menor agora, porque ela performou bem, mas a gente ainda acha que tem espaço para andar. E a gente está comprado no juro real americano, né? Nas TIPS, ou o equivalente da NTNB, lá nos Estados Unidos, que a gente acha uma boa construção de portfólio. Se beneficia de uma inflação mais alta, e se a economia desacelerar, ou o Fed for mais agressivo no corte de juros, ou derrubar o Powell, etc., a gente acha que o juro real performa bastante bem ali no miolo da curva, assim, 4, 5 anos. E a gente está um pouco comprado aqui nas NTNBs também, mais ou menos ali 10 anos, porque a gente acha que é um ativo que não precifica, em termos probabilísticos, ainda uma possibilidade de mudança na eleição, né? Então, é um papel
o juro real já está bem mais baixo do que a gente está rodando aqui na ponta, mas a gente gosta como alocação e construção de portfólio. Mas ainda com uma posição pequena, com bastante espaço para ao longo dessa jornada aí do ciclo eleitoral a gente ter espaço para adicionar. A gente começou a recentemente tatear posições compradas em bolsa aqui no Brasil, né? Depois aí de quase 8, 9 meses, ou estando zerado, ou estando só long short aqui na bolsa. A gente está começando a tatear, mas com essa ideia de ter flexibilidade para poder adicionar ao longo da jornada aqui. A gente acha que a bolsa antecipou um pouquinho além da conta a história eleitoral e emagreceu um pouco o prêmio de risco. Então, nos parece que tem mais prêmio de risco hoje nos ativos brasileiros, na moeda e nos juros do que na bolsa. E lá fora, na bolsa americana, a gente está zerado, só tem uma carteira long e short. Nesse nível de S&P, 6.300, 6.400, nos parece um pouco mais assimétrico para o negativo, assim, não vejo tanto upside no curto prazo, apesar da tendência estrutural de inteligência artificial ser muito, muito positiva. Acho que no curto prazo o mercado está um pouquinho esticado, mas qualquer correção aí de 5%, etc., a gente provavelmente vai voltar a adicionar a posição. E aí a gente, além disso, carrega portfólio de crédito estruturado, né? A gente já falou aqui no nosso último papo, lá em abril, bastante desse tema, então o fundo e os fundos da Verde em geral têm carregado esse portfólio também, gerando retornos ali bastante em excesso do CDI. Parreiras, obrigado por ter dividido com a gente a sua visão atualizada de mercado, não só no Brasil como no mundo. Tempos de incerteza, eles vão continuar. Nesse momento, a recomendação é sempre estar bem amparado com uma assessoria técnica, com gestão ativa de fundos, de primeira linha, como é a Verde, uma gestora de muitas décadas aqui no Brasil, o Fundo Verde com uma performance incontestável. Então a gente agradece você trazer essa visão atualizada sobre sistemas tão sensíveis que a gente tem acompanhado aqui, né, Clara? Exatamente, um super obrigada. E nosso Outliers InfoMoney, edição especial Expert XP 2025, com o tema multimercados, fica por aqui. O bacana é de trocar todas essas visões aqui na feira, porque a gente está conversando o tempo todo, está trocando com muita gente do mercado, do alocador ao cliente final, a outros gestores também, então tem muita coisa bacana acontecendo. Para quem não teve a oportunidade de estar na Expert esse ano, minha recomendação, entra lá no portal de conteúdos da XP, lá no portal InfoMoney, tem toda a cobertura dos principais recados e compartilha os episódios do Outliers InfoMoney Especial Expert, que ao longo do mês de agosto, semanalmente, teremos episódios aqui com diferentes temas. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Um prazer. Obrigado.